Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos. Nessa aula, eu quero falar com você sobre a diferença entre perícias judiciais e extrajudiciais e também a diferença entre a sua atuação como perito judicial e assistente técnico. Como já foi dito na nossa última aula, podem ser peritos judiciais contadores, engenheiros, arquitetos, administradores, economistas, entre outros profissionais com curso superior de ambos os sexos e de qualquer idade. Então, em determinado momento do processo, quando a solução da lide depender do conhecimento especializado, o juiz ou as partes solicitarão uma perícia. A perícia requer conhecimentos técnicos ou científicos para esclarecer aquilo que o leigo tem dúvidas ou falta de conhecimento. Sendo assim, o juiz nomeará um profissional que tenha conhecimento suficiente da área que está sendo demandada, que redigirá um laudo, esclarecendo as dúvidas das partes e do juiz quanto ao assunto em questão. Em termos gerais, a perícia é uma constatação técnica ou científica que deve ser explicada em termos de causa e efeito para as partes que estão demandando em um processo judicial. Para isso, conforme a matéria que está em litígio, o perito poderá utilizar-se de demonstrações matemáticas ou financeiras ou contábeis, devidamente explicadas, utilizando-se da ciência e da técnica. Em outros processos, ao perito caberá constatar a existência de danos físicos e, por consequência, a definir um montante de recursos, financeiros ou não, necessários ao seu reparo, ou, em caso de perdas e danos, o montante da indenização cabível. Em outros casos, o perito é chamado para determinar o valor das coisas. Enfim, o perito é quem irá proporcionar a fundamentação técnica, que é a explicação do ocorrido. É claro que uma pessoa que é chamada pela justiça para esclarecer tecnicamente os detalhes do objeto que está sendo periciado, ao definir a solução mais adequada, vai explanar o assunto do melhor modo possível, demonstrando de onde provém a sua decisão. A transmissão dos conhecimentos do perito sobre o objeto da perícia elucidará o juiz e as partes do processo, da mesma forma que um professor explica aos alunos uma coisa que nunca viram. Para ilustrar sua explicação, ele pode utilizar-se de exemplos, simulações, figuras, ou seja, pode ser utilizado em um laudo pericial tudo que ajudará o leigo a entender o que está sendo explicado. Por isso, a linguagem do laudo deve seguir a capacidade de entendimento daqueles que são parte no processo, e por isso não pode se utilizar demasiadamente de termos técnicos. De modo geral, as perícias podem ser judiciais ou extrajudiciais. As perícias judiciais são aquelas que se sucedem no âmbito da justiça e se dão nos diferentes tipos de ação judicial. Assim, o advogado, ao ingressar com o processo judicial, irá escolher, além do foro, o tipo de ação mais apropriada para aquela demanda. Por isso, em ações de indenização de danos pessoais e estéticos, é comum haver laudos médicos. Em ação de execução, é comum haver laudo de avaliação dos bens penhorados. Em ação de revisão de contratos de arrendamento mercantil ou de contrato de financiamento de veículos e de imóveis, é comum encontrar laudos periciais econômico-financeiros. Em ações de prestação de contas, é normal estarem acostados laudos contábeis e assim por diante. As partes do processo, autor e réu, cada um pode nomear uma pessoa de sua confiança para acompanhar o trabalho técnico feito pelo perito. Esse profissional, também de ensino superior e com conhecimento suficiente sobre a matéria que está sendo discutida, é chamado de assistente técnico. As perícias extrajudiciais são aquelas que não envolvem a justiça diretamente, mas em um momento futuro poderão ser utilizadas como um meio de prova em um processo judicial. Por exemplo, um construtor que objetiva construir um edifício ao lado de uma casa que tem um péssimo estado de conservação, com rachaduras nas paredes, danos no telhado, entre outros. Esse construtor contrata um profissional para fazer um laudo extrajudicial, claro, que demonstre o estado em que se encontra o referido imóvel, antes de ser começada a obra. Identificada todas as rachaduras, ilustrado com fotos e com croquis, de forma de que no futuro esse construtor não seja responsável pelos danos que não cometeu. Outro exemplo de perícia extrajudicial é a pessoa que procura um médico para emitir um relatório sobre a extensão do dano físico ocasionado por um acidente de trabalho, cujo laudo será utilizado também na petição inicial para sustentar o que ele alega. É importante ressaltar que não é porque houveram laudos acostados ao processo pelas partes
que isso vai excluir a possibilidade de ocorrer a perícia determinada pelo juiz. Na verdade, o fato de os autores apresentarem suas indagações fundamentando tecnicamente seus argumentos confirma a necessidade de o juiz ter um auxiliar para esclarecer tecnicamente aqueles pontos que não são de conhecimento do juiz. Entretanto, se as partes apresentarem laudos extrajudiciais que concordem entre si, como não haverá ponto controverso, o juiz poderá dispensar a perícia. Para fazer um resumo bem interessante dessa aula, perícia judicial é aquela que é solicitada quando já existe um processo judicial em curso. Perícia extrajudicial é aquela que é solicitada antes de existir um processo judicial. Do mesmo modo, perito judicial é o profissional nomeado pelo juiz, ao passo que o assistente técnico é o profissional nomeado pelas partes. Agora que você já descobriu a diferença entre a perícia judicial e a perícia extrajudicial e também a diferença entre a atuação do perito judicial e do assistente técnico, na próxima aula eu quero falar com você sobre como elaborar um bom currículo para se cadastrar como um perito judicial nas varas de sua cidade. Até breve!